O que aconteceu na nossa região. Uma mulher foi morta, pelas informações, pelo ex-companheiro. O filho dela foi baleado também. E o caso realmente chama atenção, é Colorado. Os detalhes com você, J. Júnior. Foi o nosso balanço geral. Essa mulher é uma nova vítima de um crime já recorrente no Brasil, o feminicídio, praticado pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Quantas vezes nós já contamos esse tipo de história aqui no programa? Inúmeras vezes. O detalhe é que essa mulher também já tinha registrado um boletim de ocorrência por ter sido ameaçada. A justiça, inclusive, já havia dado a ela concedido uma medida protetiva, impedindo, pelo menos teoricamente, que o ex se aproximasse dela por uma questão de segurança. Mas nada disso foi o suficiente para evitar a tragédia registrada ontem à noite no município de Colorado. Vamos atualizar o estado de saúde do garoto, aliás, do rapazinho que tem 18 anos de idade, filho da mulher morta que também foi baleado. Ele levou um tiro no braço, outro na região do abdômen, e esse do abdômen atingiu o baço dele. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência e, de acordo com a nota do hospital, permanece internado em observação fora de perigo. Só que ele não está sabendo que a mãe veio a falecer nesse ataque. Ataque que aconteceu em frente à casa onde mãe e filho moravam. A mulher manteve um relacionamento com um caminhoneiro lá na cidade por aproximadamente 5 anos. E nos últimos 2 meses estava tentando terminar esse relacionamento por conta de alguns problemas que houveram ao longo dos últimos anos. Ela não estava conseguindo, passando por ameaças e ele tentando de alguma maneira convencê-la a manter esse relacionamento. Quando foi ontem, então, ela chegava em casa de carro, junto com o filho, quando acabou sendo surpreendida pelo ex-companheiro que atirou várias vezes contra ela. A mulher foi atingida no tórax, na altura do pescoço, no rosto e também na cabeça. Acabou morrendo no local. O filho dela, atingido da maneira que nós já citamos aqui, foi socorrido e encaminhado ao hospital. E a polícia fala agora em uma entrevista ao Dr. Alisson Tinoco que não tem dúvidas de que o autor do crime trata-se de Wellington Rodrigues Gomes, o ex-namorado de Cássia Juliane Aragoso, de 43 anos, que vem a morrer vítima desse crime. O que a Polícia Civil conseguiu ter certeza até o momento é de que, de fato, o autor desse crime foi o Wellington, ex-convivente da vítima. Eles tinham um relacionamento há aproximadamente 4 anos e a Cássia Juliane estava tentando terminar essa união com ele há aproximadamente 2 meses, né? E ele não aceitava. Então, na data de ontem, ele foi até a residência dela, desferiu disparos de arma de fogo contra ela e contra o filho dela, né? O jovem, que tem 18 anos, passa bem, ele já foi submetido a uma cirurgia e não corre risco de morte. Já o Wellington, nesse momento, encontra-se foragido, né? A Polícia Civil já fez o pedido de prisão preventiva dele sobre esses fatos e agora aguarda aí eventual localização ou a própria entrega dele, né, para as autoridades. Salsicha, nós estivemos de Colorado, acabamos de chegar, estamos aqui inclusive perto da televisão onde nós estávamos trazendo esse conteúdo porque a reportagem está em produção. O clima na cidade é de susto por conta de tudo o que aconteceu. Nós conversamos, por exemplo, com a dona Maria Margarida, vizinha de casa ali da mulher morta, da Cássia Juliane. Ela falou que a Cássia era uma vizinha tranquila, uma boa mulher, trabalhadora. O filho também é um filho, né, tranquilo. Ele que começou como menor aprendiz numa empresa, agora que completou 18 anos, já havia sido passado para outro cargo como vendedor. A empresa tem boas expectativas profissionais com relação a ele, porque com pouca idade ele era muito responsável. Ensinamento da mãe. A mãe que teve, né, um casamento, terminou esse primeiro relacionamento e o filho é fruto dele. Vivia tranquilamente na cidade até conhecer o Wellington e ali os dois, há 5 anos atrás, começarem esse relacionamento e tentarem, né, se conhecendo melhor para, quem sabe, passarem a ter uma vida a dois. Mas ela foi percebendo ao longo do tempo essa possessividade do Wellington, a agressividade dele, também ficou sabendo de algumas outras coisas que poderiam ter acontecido como traição e veio a tomar essa decisão que acabou, infelizmente, né, na morte dela. A polícia ainda contou, conversei com o Tenente Carvalho para produzir essa reportagem, uma entrevista, que uma testemunha, uma pessoa que ligou para a polícia pedindo socorro, disse que também havia sido ameaçada com arma de fogo pelo Wellington.
O Wellington estava em um Onix de cor branca, ficou ali e montou uma tocaia, uma emboscada próxima à casa, esperando que a Cássia chegasse. Ela então chega com o automóvel, para em frente ao portão, o portão é eletrônico, é o tempo dela esperar abrir. Nesse tempo ele surge e efetua os disparos. Então essa testemunha, diante da situação, né, pegou e ligou para a polícia. Quando então surge o Wellington até ela, a ameaça, aponta a arma. Ele diz que, essa pessoa que denunciou o caso, diz que não sabe como está viva, porque o Wellington estava numa fúria tão grande que o risco de atirar contra ele era eminente. Depois disso ele volta para o automóvel, foge. A polícia já foi a alguns pontos que ele costumava estar. Na casa dele, foi até no sítio dos pais, mas até agora não há informações a respeito do autor desse assassinato, o qual a polícia pede para, se caso alguém tenha alguma notícia do paradeiro dele, que entre em contato pelo 181 ou 190 ali na região de Colorado, né, ou aonde é que você esteja, com a garantia de que sua identificação vai ser mantida no mais absoluto sigilo, Salsicha. E ela tinha uma medida protetiva para ele não se aproximar dela também, né, Jota? Aí a justiça determinou para ele não se aproximar, mas ele foi lá, se aproximou armado, matou ela, baleou o filho dela e agora está foragido e está todo mundo atrás dele. E a gente percebe aí que muitas mulheres, ela tem a coragem de denunciar o que estava acontecendo contra ela, mas depois da hora da proteção, não tem proteção nenhuma, hein, Jota? Pois é, não teve proteção. Ela pensou que a justiça poderia dar algum tipo de garantia a ela, que essa medida protetiva fosse surtir algum efeito, né? Pelo menos frear esse ímpeto de ameaça e tentativa de agressão contra ela, mas isso não vem acontecer. Eu queria aqui deixar mais uma vez, né, os meus mais sinceros sentimentos aos familiares. Eu estive na casa da mãe da Cassiane agora cedo, eu e o Elvis, com quem nós conversamos com a mãe, conversamos com alguns parentes, nos colocamos à disposição, né, caso eles queiram se pronunciar, né? Nesse momento estava todo mundo em choque, não quis ninguém dar entrevista. O corpo dela deve chegar agora, daqui a pouco, lá na cidade de Colorado, para o velório, se é que já não chegou, e o sepultamento está marcado para acontecer às 4 horas da tarde. Então, aos familiares, eu repito, estamos à disposição de vocês, caso vocês queiram, né, gravar a entrevista, e nós já deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos por essa perda tão grande, e desejando também boa recuperação ao menino Gustavo, que tem só 18 anos de idade, que inclusive é sobrinho de um colega de trabalho nosso aqui da televisão, viu, Salsicha? Tenho certeza que o menino vai se recuperar, mas o que a gente lamenta é que, infelizmente, mulheres continuam sendo ameaçadas, continuam denunciando, a justiça determina a medida protetiva, como tinha nesse caso, mas só determina no papel, falou, ó, você não pode chegar perto da pessoa, tá no papel, não tem proteção nenhuma. E ela chegando em casa com o filho, foi surpreendida, foi executada, um crime covarde de um sujeito covarde que diz que amava, mas quem ama não mata, não é? Ele falava que amava ela, mas quem ama não mata ou mata. E acabou matando ela, baleando o filho, ameaçando o vizinho também. E se alguém tiver alguma informação desse sujeito, não tenha medo. Denuncie ele para a polícia, porque o lugar de feminicida é na cadeia, no Chilindró, e ele tem que pagar por esse crime que ele cometeu. Vamos seguindo com o nosso Balanço Geral Maringá e agora eu tenho um recadinho para você da